Todo mundo visualizando minha tela? Não? Hum, agora sim, né? Ok? Confirme aí para mim, pessoal. Tá. Bom, conforme então a aula passada, a gente deu mais um passo aí quanto à programação CNC, que foi a utilização dos códigos G, né? O início das funções preparatórias. Basicamente, o que a gente extrai da última aula é a movimentação da ferramenta, né, em vazio, por exemplo, da onde ela de uma determinada posição. Vamos botar aqui, por exemplo, a ferramenta está na posição X200, Z200, tá? Da nossa coordenada em relação à minha origem, né? É o meu plano de trabalho, minha origem da peça, ela está com a ponta posição X200, Z200, significa que ela está a partir da origem aqui, né, a um diâmetro de 200 milímetros e a um comprimento de 200 milímetros. Bom, qual é a ideia da utilização dos códigos? Como vocês viram, o código G0 é o código de movimentação livre da ferramenta, onde não há, tá, o código, vamos escrever aqui, ó, G0, tá, movimento rápido, livre, vou colocar aqui, tá? É um movimento que a ferramenta faz sem que haja quaisquer intercorrências à frente da ferramenta, ou seja, não é uma movimentação de usinagem, ok? E a gente utiliza essa movimentação para aproximar a ferramenta da peça e para retirar a ferramenta da peça após a usinagem. Lembrando que quando a gente aproxima a ferramenta em G0, a gente mesmo fora da peça ativa o comando G1 aqui. Tá? Por que a gente faz isso? Vou marcar ele aqui, ó. Okay? A gente ativa igualmente o comando G1. Tá? Por quê? Porque a gente não quer que a ferramenta tenha uma colisão em avanço rápido com a face da peça. Por exemplo, se eu pegar ela aqui, vamos pegar ela em preto mesmo, aqui, ó, se eu vier com a ponta da ferramenta em G0, certo? E fazer ela encostar com o avanço rápido na face da peça, a face da peça já ocupa a posição X0, Z0. Né? Então a minha ferramenta não pode ocupar a mesma posição. Porque no momento que eu coloco ela na mesma posição, a gente pode pensar o seguinte: ah, professor, ela vai ficar muito próxima, vai encostar. Não, ela vai colidir. Né? É a mesma coisa que eu tentar sobrepor uma folha sobre a outra de quina. Elas querem utilizar da mesma posição. Bom, se eu fizer essa aproximação alguns décimos ou centésimos afastado, tudo bem, desde que eu tenha certeza do setup da minha ferramenta. Outra condição aqui, ó, além de eu fazer entrada com um movimento com avanço programado, vamos colocar aqui, ó, G1 aqui, ó, igual a avanço programado. Então, vou colocar o exemplo aqui. Exemplo, G1x 0Z2, né, diâmetro 0Z2 e um avanço programado de 0,1 milímetros por rotação. É onde a minha... Opa! G1, vamos colocar de novo aqui. Não é Z2, não. Z2 foi antes do meu movimento, né? G1 igual. Aqui. Avanço programado, ou seja, usinagem, né? Programado. Aqui eu estaria, a partir da onde a ferramenta está, eu estaria indo para G1, avanço programado X0, Z0, com avanço programado de 0,1 milímetros por rotação. Tá? Isso fica como exemplo aí. Bom, então eu entrei em contato com a minha peça, aproximando a ferramenta já em um comando de usinagem em um curto intervalo aqui, ó, de posição.
Ou seja, mesmo assim eu fiz um movimento livre sem usinar a peça, mas com um avanço programado, porque e quando eu chegar na face da peça eu tenho que encostar com este avanço aqui, ó, certo? E esse avanço tem que ser acompanhado do comando G1, que é o nosso comando de interpolação linear, ou seja, ligar um ponto ao outro através, né, de uma linha reta, certo? Interpolar, ligar pontos, ok? Com um avanço pré-definido que o operador, que o programador define. Dessa mesma forma, ao eu terminar o perfil da peça, esse aqui é um perfil de acabamento, eu tenho que sair da minha peça fazendo uma usinagem, tá? Eu não posso terminar minha peça e sair em avanço rápido. Eu tenho que sair como se eu estivesse fazendo um faceamento, né, de dentro para fora da minha ferramenta, retirando o material. Porque, conforme eu já expliquei a aula passada para vocês, a ferramenta ela sai nesta posição aqui, ó. Ela sai nesta posição aqui, desenhar ela aqui, passeando a superfície do sobremetal da minha peça. Digamos que essa peça ela seja formada por um tarugo, né? Maior aqui, ó. Então eu tenho que sair usinando, né, a partir essa quantidade de material suficiente aqui. Deixa eu destacar mais isso, ó. Eu terminei a peça ali, então eu tenho que sair usinando aqui, ó, até limpar esse sobressalente de material aqui. Aí sim, depois eu vou pegar e vou realizar um comando G0 até o retorno à posição inicial, onde eu tenho um caminho livre de ferramenta. Tá? O que eu tenho que cuidar aqui? Eu tenho que cuidar que depois que eu faço essa movimentação de saída aqui, eu sair faceando aquela sobremetal externo maior da peça, eu quero pegar e realizar um comando de retorno, eu não posso fazer isso aqui, ó. Após isso, vou escrever propositalmente aqui G0, X0, Z0. O cara pensa, vou voltar à minha condição inicial. Minha condição inicial é lá, ó. Olha o que tua ferramenta fez, ela acabou com a peça. Tá? Por quê? Porque eu mandei ir mais rápido possível, ele vai pegar a minha ferramenta, tá? Nessa condição aí, e vai deslocar a minha ferramenta, vamos desenhar ela aqui, aproximado, tá? E aí, ele vai pegar essa minha ferramenta aqui e vai deslocar fielmente, invadindo a peça. Tá? Então eu vou ter problemas aqui de colisão, né, em todo esse meio aqui. Então eu tenho que ter essa noção de espaço, né, a minha noção espacial, e se eu tiver dúvidas, bom, vocês têm um recurso de desenho técnico, né, que não deixa vocês usarem. Por quê? Porque o nosso desenho sempre vai estar em escala, vocês têm uma ligação direta entre o desenho, que vocês sabem fazer, e as coordenadas numéricas, que são transpostas ao desenho. Então, vocês podem desenhar a trajetória de ferramenta. Com esse objetivo, a partir de agora, eu vou explicar para vocês, conforme a nossa enunciado aqui da aula, né, o método de resolução desses dois exercícios aqui. Não me lembro se eles são 29 e 30. Se não forem, eu altero ali depois. Tá? Vocês vão fazer essa programação no bloco de notas. Abre lá o bloco de notas e vocês vão escrever em forma de texto. O que a gente vai ter a partir de agora? Vai ser importante vocês utilizarem esse vídeo que está sendo gravado, tá, para as instruções do exercício. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Por isso que eu gosto de pegar, e às vezes se torna chato, mas é bom a gente desenhar para a gente entender a nossa noção de espaço. A partir de agora, a gente vai ter um sobremetal, pessoal. Ou seja, a gente vai começar a avançar mais. Tá? O que significa isso? Antes a gente só fazia percurso do perfil de acabamento. Agora eu quero que vocês realizem, preste atenção, o desbaste da peça. Ou seja, agora a gente vai evoluir um pouquinho mais, né? Vocês já conhecem os códigos G0, G1, G2 e G3, que são os códigos de movimentação.
Tá? E somente com ele, com esses 4 códigos, vocês vão fazer o desbaste da peça. Olha só, eu criando aqui, ó, as minhas linhas de desbaste. Olha só, ó, entrada, saída, e eu faço isso através de desenho, tá? Porque se eu pegar cada coordenada que eu escrever e desenhar ela, eu consigo fazer uma reprodução fiel, tá, desse meu desbaste. Ok? Bom, o objetivo aqui então, como exemplo, tá? Deixa eu escrever aqui. Em um primeiro momento, a sua ferramenta se encontra aqui na posição X200, X200 e Z200. Z200. Tá aqui, ó. Tá? Vocês têm um bloco não, um tarugo. Essa peça tem diâmetro de 40, a gente vai fazer ela a partir aqui de um tarugo de diâmetro 50 milímetros por um comprimento de 45, vou botar 47 milímetros, que a gente pode fazer 47 milímetros é o suficiente. Tá? A gente não vai fazer um faceamento agora. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o desbaste dessa peça. De que forma? Eu vou iniciar, tá, como um exemplo, e depois eu vou explicar o próximo exercício, as suas particularidades. Mas a partir daí eu vou explicar o método para vocês, e vocês, sim, quem tem mais dificuldade numa mentalização da posicionamento da ferramenta, faz o seguinte: desenha linha por linha, como eu vou fazer agora. E eu garanto para vocês, se vocês desenharem, vocês não vão errar, porque é impossível. Né? Por quê? Porque é uma matemática pura e lógica. Olha só, a minha ferramenta ela já se encontra naquela posição, por mais que ela já se encontre, eu vou escrever aqui G0, X200, Z200, ok? Aonde tiver a minha ferramenta, ela vai se deslocar até aquela posição. Próxima linha de comando, vou preparar aqui, ó, já vou visualizar. Eu não vou vir com a ponta da ferramenta para lá, ó. Eu vou posicionar a minha ferramenta já numa primeira situação de desbaste e não vou bater no tarugo, vou deixar afastado do tarugo. Certo? Bom, o que eu tenho que acrescentar de dados para vocês aqui? Ó? A profundidade de corte máxima, AP, tá? AP, AP máximo, né? Eu posso utilizar menos, 2 milímetros. Ok? Vamos colocar aqui um Fn, que é um avanço por rotação. Fn igual a 0,1 milímetros por rotação. Tá? São os nossos dados de corte feitinhos aqui. Ok. A partir de agora, então, continuando lá, ó, eu vou vir com a minha ferramenta até em G0, né? Movimento livre em azul aqui, vou colocar, tá? G0, X. Se eu tenho um tarugo com 50 milímetros de diâmetro e eu vou utilizar uma profundidade de corte de 2 milímetros, significa que eu vou reduzir o tamanho da minha peça no raio em 2 milímetros. Profundidade de corte, pessoal, cuidado com esse tipo de conceito. Profundidade de corte de 2 milímetros significa que a tua ferramenta vai ser utilizada aqui, ó, ok? Em 2 milímetros. 2 milímetros. Tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. Ok? Se ela avança 2 milímetros para dentro da peça, significa que ela vai retirar 4 milímetros no diâmetro. Deixa eu apagar isso aqui e fazer em caixa alta. Tá? Então, olha só. Posicionamento em G0, X. Cuidado para não digitar GO. Olha a diferença de G0 e GO. Tá? Se você tem, eu já avisei vocês que vocês têm comandos muito próximos no teclado. G0, eu vou até X 50, né, menos 2, porque eu vou reduzir 4 milímetros no diâmetro, então eu vou até X 46. E Z, eu tenho que manter um Z positivo aqui, ó. Eu tenho 45 de comprimento,
Aqui eu tenho 2 milímetros de sobremetal, porque o meu zero peça está na face aqui, tá? Então eu tenho que cuidar que eu tenho 2 milímetros positivo, e então eu vou utilizar aqui um Z5, tá? Vou utilizar um Z5, 5 milímetros positivo. Isso vai fazer com que, funciona bem lá? Okay? Isso vai fazer com que eu tenha uma distância da face da peça até o meu caminho livre aqui, ó, de 5 milímetros, ok? Vamos marcar aqui, ó, a partir daqui, ó, aproximadamente 5 milímetros. Então a ferramenta vem e não colide com a face da peça. Bom, agora em vermelhinho, eu vou fazer o que? Ó? A entrada, vocês viram que eu estou desenhando, né? Estou tentando desenhar até a escala. Eu vou fazer a entrada da ferramenta, ó, até o fundo da peça. O fundinho lá da peça, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer lá? Vou escrever aqui em vermelho, ó. G1, X46, eu mantenho o diâmetro de 46 e vou até Z-45, com um avanço de 0,1. A minha ferramenta vai fazer esse movimento até o fundo. Posteriormente, eu vou fazer a minha ferramenta sair da peça, G1X. Eu tenho um tarugo de diâmetro 50, então eu vou fazer ela sair até 55, Z-45. E eu não preciso repetir o valor do F aqui, mas vou deixar opcional para vocês repetirem, tá? Por quê? Porque o valor do F é modal, então eu tenho opção, tá, de não precisar repetir esse cara ali. Então isso aqui fica opcional, tá? Cuidado quando vocês visualizarem esse vídeo sem áudio, porque é opcional. Você pode ou não repetir, fica a critério de vocês, assim como o G1, tá? Porque o G1 é modal. Se eu só escrever as coordenadas, ele vai continuar executando o comando em G1. Bom, feito isso, vamos desenhar aqui a saída. Ó. Eu vou sair, eu vou escrever, eu vou desenhar o que eu escrevi ali, né? Então eu vou fazer a saída da ferramenta, ó, em x50, x55, tá? Proporcionalmente a minha ferramenta vai sair até ali. Agora eu estou num caminho livre aqui, né? Então eu posso fazer o quê? Fazer a minha ferramenta sair para lá, sair para cá. Opa, para cá não, né? Para cá eu bato na peça. Ó. Eu posso fazer a minha ferramenta retornar, ó, até a minha posição de Z inicial lá, o meu Z5. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou dizer para ela em G0, continuar em x55, mas ir até Z5. Ó. Ele percorreu um caminho livre de ferramenta, sem colidir em nada e sem formar diagonais. Posteriormente, eu ainda estou em uma movimentação livre, né? Eu não tenho nada aqui, ó, que me permita colisão, a não ser que eu avance contra a peça. Então eu vou posicionar até o próximo diâmetro. Posicionar ela até o próximo diâmetro sem que haja colisão com nada. Então, vocês viram que eu estou em azul, né? G0X. Se eu tinha antes um X de 46 e eu vou reduzir 2 milímetros na profundidade de corte, eu vou até um diâmetro de 42 e vou manter o Z5. Vocês notem que eu estou mantendo o valor de Z, né? Ou seja, eu só fui para o próximo degrau, digamos assim. E agora eu vou resolver fazer a entrada da ferramenta de novo até achar um ponto de parada. Né? Bom, aqui eu vou ter que fazer por mais ou menos por aproximação no meu desenho. Tá? Isso aqui vai formar uma escadaria. Tá? Já vou apresentar para vocês como é que isso aqui fica. Depois, lá no final, isso aqui vai ser limpo pelo perfil de acabamento. G1x42, Z-, olha só, eu tenho Z-25, passei 25, entrou entre 25 e 33, né? 25, eu posso ir até menos 28 seguramente, sem avançar para dentro do ângulo aqui, eu devo ter um ângulo de aproximadamente 30 graus. Z-28, 0,1. Okay? Agora eu vou fazer a saída da minha ferramenta e aqui fica a critério de vocês. Se vocês saem acima da linha anterior ou se vocês mantêm a saída sempre lá em x55. Eu sempre posso retornar até x55, só que você vai percorrer mais caminho em trajetória de usinagem. Eu tenho que sair faceando a peça. Por quê? Porque aqui nesta região eu tenho material. Eu tenho o ângulo da ferramenta criado aqui, ó, e eu tenho que sair de dentro para fora, faceando até transpor o passe anterior. Então eu vou sair até aqui, ó.
ok? Então eu vou fazer ela sair usinando, eu falei usinando G1X 48, X50, Z menos 28, tá? F0.1, sair usinando. Agora, como eu já usinei essa área aqui, ó, eu já retirei esse material que está aqui, vamos retirar ele aqui, ó. Eu já retirei isso aqui, então eu posso pegar e fazer um movimento livre de retorno até a minha posição inicial. Então eu vou lá, ó, G0, X, mantenho, né, X50, Z5. E já venho para o próximo passe. G0, X era 42, agora eu vou para 36, Z5. Agora eu escrevi antes de desenhar, né? Então eu vim até lá na frente, né? G0, X50, Z5. Agora eu venho aqui, ó, X46. Tá? Não está bem em proporção, porque o meu 40 está lá, eu teria que estar mais acima. Tá? Desculpa, 36. Tá? Eu teria que estar acima do 30 aqui. Tudo bem. Tá? Z5. E aí eu faço a entrada de novo da ferramenta e saída. Então esse é o nosso procedimento para a realização deste primeiro exercício. Tá? Então eu deixo para vocês fazerem a continuação disso. Terminou de fazer o desbaste, termina de fazer o desbaste, né? Ou seja, você vai ter várias entradas e saídas aqui, tá? Depois você vai pegar a ferramenta, vou fazer em verde aqui, vamos ver se dá, e vai posicionar, vai fazer a entrada, vai fazer o acabamento, faz o acabamento certinho, ó, aí ele vai fazer a limpeza daqueles degraus que ficaram, ok? Sai com ela e retorna até a posição inicial. Aí a tua peça está pronta. Avançando esse nosso passo aqui, fazendo isso aqui, a gente tem uma programação completa de usinagem, de desbaste e acabamento. Faltará agregar a este programa aqui novas funções, utilizando o quê? Utilizando aqueles códigos G, que é o cabeçalho, G21, G40, G90, G95, que eu vou explicar para vocês, a chamada da ferramenta P01, 01, a chamada das velocidades de corte, G96, S300 metros por minuto, e assim por diante. Então, a gente vai agregar esse programa depois, tá, com mais códigos que somente preparam o teu controlador nas questões básicas tecnológicas da usinagem, ou seja, qual é a velocidade de corte que eu vou utilizar, se eu vou estar programando em coordenadas absolutas ou incrementais, eu tenho que indicar isso para a máquina, ok? Se eu considero ou não o raio de ponta da ferramenta, aonde está alojada a ferramenta, qual é a posição dela da torre e aonde no controlador estão os dados que possuem aqueles comprimentos de ferramenta que eu expliquei para vocês lá algumas aulas atrás, né? Onde estão os dados que definem qual é o tamanho da ferramenta para fora da torre em ambos os sentidos. Tá? Então depois a gente vai agregar esses dados na nossa programação aqui via texto, utilizando aqueles dados de funções preparatórias aqui, ó, da última aula. E a partir daí a gente vai ter mais explicações particulares de cada um. O próximo exercício, a gente vai definir aqui também, ó, a gente já tem um tarugo formado, tá, de um diâmetro de 70 milímetros, a gente não vai precisar desbastar 75 milímetros e nem 60 milímetros, isso aqui é uma usinagem interna, né? O que vocês vão fazer aqui? Muito cuidado. Tá? De novo, a ferramenta de vocês está a uma posição x200, tá? E a um comprimento de Z200, ou seja, à frente do zero peça. Vou colocar aqui, ok. Certo? Bom, a gente tem que naturalmente, quando a gente faz uma usinagem, vou desenhar aqui no canto, ó, quando a gente faz uma usinagem interna, a gente tem que realizar, deixa eu fazer uma linha aqui de centro, ver se eu acerto o centro aqui, ó. A gente tem que realizar,
Bom, uma furação, né? Eu tenho que realizar uma furação. Vamos fazer aqui o Vila Broca aqui, ó. Por que eu tenho que realizar essa furação? Porque essa furação aqui vai permitir que eu tenha um tamanho ideal de ferramenta, falei para vocês na aula retrasada, né? Que entre dentro desse furo desbastando. Vamos desenhar essa ferramenta aqui, ó. Eu tenho que fazer com que a minha ferramenta avance para dentro da peça. Vamos desenhar ela aqui com os ângulos certos. Aí. Eu tenho que fazer com que ela avance para dentro da peça, desbastando, com a profundidade de corte necessária. Olha aqui onde está a profundidade de corte. Ou seja, quando ela fizer isso, ela vai abrir aqui, ó, um diâmetro assim, correto? Então, ela vai abrir uma profundidade de corte necessária, aqui também um incremento de diâmetro. E isso vai liberar um espaço para que essa parte do corpo da ferramenta também entre dentro da peça sem que haja colisão com a superfície. Tá? Entenderam? Eu tenho que ter pré-furo. Se eu não tiver pré-furo, vai ter o que? Vai ter colisão da minha base da ferramenta, tá? Com o material da minha usinagem. Ok? Eu apago ali. Ok. Ok. Tá. Olha só. O que eu tenho que fazer aqui, então? A gente tem que considerar que existe um pré-furo. Vou colocar aqui em cima. Existe um pré-furo de diâmetro 25, de diâmetro 20 milímetros. Tá? E a nossa ferramenta ela tem uma capacidade mínima de 16 milímetros. Então, ela atende a entrada nesse pré-furo. Certo? O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer uma simulação aqui ó, do pré-furo, tá? Em escala. Aqui o nosso pré-furo realizado. Tá? Você desenha isso lá em escala, pega o teu desenho, imprime ou traça no caderno, traça numa folha 4, de maneira bem simples, com uma régua aí, você vai fazer de uma forma bem tranquila. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o primeiro posicionamento da ferramenta aqui. Não, eu não posso, porque aqui eu tenho todo esse material para retirar. Eu tenho que fazer o primeiro posicionamento da minha ferramenta daqui para fora. Então, se eu tenho um diâmetro de 20, certo? Eu tenho que somar 2 milímetros no raio, eu vou para um diâmetro de 24 e deixo ele afastado da peça. Okay? Viram que eu acabei de posicionar aqui ó, em escala, ó, eu tenho 25, posicionei um pouquinho para dentro, isso é 24. Então, o meu primeiro comando aqui ó, é x0, x200, z200, que é o posicionamento lá fora. Né? E depois eu venho aqui, ó, g0, x24, é maior que o meu diâmetro, óbvio, né? Z2. Então, eu não tenho nem contato com a peça. Ah, depois sim, depois eu vou fazer a entrada da ferramenta usinando até lá no fundo. Ó. Então eu faço ela entrando, usinando até lá no fundo. Bom, aí eu venho G1, né? G1 x24 Z menos 52. Isso. Z menos 52 com um avanço de 0,1. E agora eu tenho que tomar cuidado, eu não posso sair com a ferramenta para fora da peça. Porque se eu sair com a ferramenta para fora da peça, eu vou estar colidindo com a minha peça. Então eu tenho que fazer a minha ferramenta vir para dentro da peça, ok? Livrando o meu sobremetal aqui. Então eu posso, por exemplo, aqui fazer G1 x18, já é menor que o diâmetro do furo que eu tinha, Z menos 52. Eu mantenho aquele meu valor de Z, tá? Eu mantenho esse valor aqui, ó, e mantenho esse valor aqui.
Por quê? Porque eu não posso pegar a minha ferramenta e fazer ela sair aqui, ó, na diagonal. Se eu fizer ela sair na diagonal, eu sempre vou criar lá no fundo um negócio assim, ó. São as saídas da ferramenta. Por que que é isso? Porque existe um ângulo aqui, ó. Existe um ângulo de folga aqui, ó, da minha pastilha. Tá? E a minha ferramenta, quando entra, mantém esse ângulo de folga e a cada passe eu vou gerar essa escadaria, digamos. Tá? Então, a cada passe que eu tenho entrada e saída, retorno, tenho entrada e saída, eu tenho essa criação. Então, eu não posso pegar e entrar com ela lá e fazer essa saída direta. Ok? Então, novamente, pego a minha ferramenta, aproximo lá embaixo, tá? E me dê condição de entrada no furo, entro usinando, saio, retorno. Agora eu vou para fora novamente, ó. Novo passe, lá para cima, um diâmetro maior, né? O meu diâmetro antes era um diâmetro de 24, agora vai ser um diâmetro de 28. Um diâmetro de 28, entro usinando, vai lá encostar onde tem que encostar, ou somente aproximar, deixar 1 milímetro de folga, retorno, somente a condição necessária para ultrapassar o passe anterior. Retorno lá para frente, sempre formando retângulos. Depois, ó, novamente, próximo passe, vou até lá, saio, sobreponho o passe anterior, retorno até a frente. Vou lá, ah, professor, mas deu bem na medida aqui, ó. Ah, digamos que o teu passe deu bem na medida aqui de 48. Ó, professor, deu bem na medida de 48, saí aqui, pá, acabei a peça? Não. Retorna, tá? Como se fosse simular uma troca de ferramenta. Pega a ferramenta de novo, posiciona lá e realiza o acabamento da peça. Para quê? Para eliminar aqueles as eventuais escadas que ficam aqui, ó, da tua usinagem. Então você vai fazer a limpeza, ó, vocês têm aqui graficamente aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pintar. Nem sei como é que faz. Tá? Mas vocês têm aqui, ó, situações onde tem que fazer retirada ainda de material, ó, dos sobrepasses. E aí você tem a condição final. Bom, cuidado, eu não retorno a minha ferramenta até o ponto zero aqui, ó. Por quê? Porque se eu desenhar essa ferramenta com a ponta ali, ó, no ponto zero, eu posso até ter um tamanho de inserto, tá? Tamanho de pastilha que não cause colisão, mas o corpo da minha ferramenta, olha aqui onde é que ele está, vai causar colisão com a peça. Então eu tenho que cuidar também este caso aqui. Então eu tenho que livrar sempre a minha ferramenta de uma forma suficiente, tá? Que eu não tenha esse tipo de colisão aqui. Então, saiu lá, sai 2 milímetros da face e retorna embora. Outro cuidado que vocês têm que ter é para quando vocês chegarem aqui no fundo, ó, e acharem que terminou, não fazer a ferramenta retornar de forma direta lá para fora. Eu não posso fazer a minha ferramenta retornar daqui lá para fora. Tá? Eu também não posso fazer a minha ferramenta fazer esse acabamento, sair na condição que eu desejo e retornar ela lá para fora. Por quê? Porque vocês estão vendo que o meu desenho está me mostrando que eu estou tendo colisão, tá, na saída da ferramenta. Então eu tenho que fazer esta saída de ferramenta, ou seja, eu venho com a ferramenta, passo a minha usinagem de acabamento, passo a minha saída e retorno em linha reta. Vocês podem retornar até a face aqui e vir lá para fora. Ou vocês podem avançar mais para fora, tá? Ou seja, vamos fazer aqui em escala, avançar até aqui e sair lá. O único problema que vocês têm que cuidar fisicamente lá na máquina de vocês no momento da operação é esta distância aqui, ó, de Z. Tá? Por que vocês têm que cuidar essa posição aqui livre de Z à frente da peça? Porque a frente da peça aqui, ó, eu posso ter
Vocês sabem o que é isso, né? Isso aqui é o chamado contraponto. Se eu tiver o contraponto aqui, ó, tá? Mesmo que ele não esteja sendo usado, mas a tua peça, digamos que ela é muito longa e ela avance muito para fora, tá? Quando eu sair com a ferramenta aqui, eu posso bater ela em um mecanismo, em um gabarito, em um dispositivo, em algo que esteja ocupando espaço logo à frente. Tá? Então, eu ofereceria, tá, na condição de usinagem, um caminho de saída aqui, ó, de saída mais curto possível, mantendo aqui praticamente uma distância de em torno de 5 milímetros, tá? Afastado somente da face, e depois um retorno na diagonal até a condição inicial. Ou eu poderia retornar assim, ó, bastante, primeiro nessa condição e depois nessa condição. Isso livra qualquer coisa que eu tenha dentro dessa área aqui, tá? Porque se eu tiver ainda algum dispositivo, alguma coisa, eu posso sair na diagonal aqui e realizar essa colisão. Claro que, tá, vocês vão, no momento que vocês estiverem programando, vocês vão ter essa certeza se deve ou não haver um contraponto, tá? No caso, em relação ao comprimento da tua peça, isso vai ter que ter anotado no teu plano de processo. E se você estiver operando a máquina, você já vai tomar cuidado durante a simulação se você vai ter ou não algo logo à frente da tua usinagem. Bem, pessoal? Então, por hoje, tá, desconsiderem a nomenclatura dos exercícios 29 e 30. Vocês têm esses dois exercícios, de acordo com esse método que eu passei para vocês, para realizar o desbaste e o acabamento. Utilizando, então, na primeira condição, o tarugo de 50 milímetros de diâmetro, com 2 milímetros sobre metal na face. Tá? E na segunda condição interna, vocês têm o tamanho do tarugo aqui, está tranquilo, né? Você só tem a usinagem interna. E o pré-furo tem um diâmetro de 20. O professor tem que fazer o pré-furo? Não. Tem que fazer faceamento? Não. Tá? Depois a gente vai agregar com o tempo essas condições de corte. A gente vai aprender a fazer canais, a gente vai aprender a fazer o faceamento de uma forma correta, a gente vai aprender a furar a peça. Existem condições de furo bem específicas e ferramentas específicas, né? Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu já vou entrar com ela fazendo um furo de 20 milímetros, ou de 30 ou de 40 milímetros de uma vez só, sem que eu tenha que usar furo de centro, uma broca de 10, uma broca de 15, uma broca de 20, uma broca de 25, uma broca de 30. Aí existem ferramentas que executam esse processo em velocidades de corte bem diferentes, tá? Ou seja, bem acima que do teu torno convencional. Lá vocês trabalhavam em torno de 25, 30 metros por minuto de velocidade de corte. Aqui uma broca de aço rápido, digamos assim, que faria esse nosso furo de 20 milímetros, trabalharia aí a 180 a 200 metros por minuto de velocidade de corte. Tá? E numa entrada única, sem aquele pica-pau que a gente chama, né, que é o quebra-cavaco, o movimento de avanço e retorno da ferramenta durante a furação, para fazer a limpeza do furo, tanto sem lubrificação, sem jato de água ou jato de óleo, o que for que a máquina tenha disponível, pode também ser realizado. Tá? E é uma velocidade bem significativa, comparando a um processo convencional, com garantia de diâmetro também muito boa, sem pré-furo, sem nada, tá? Somente o faceamento da superfície e entrada direta com a broca nessa condição. Então, são ferramentas aí que facilitam, comuns, né? São ferramentas comuns dentro desse nosso ambiente de usinagem CNC, mas que nos facilitam muito essa preparação de peça, né, e esses processos em si. Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, se está tudo tranquilo, então por hoje encerramos. Agradeço a presença de todo mundo. Como de praxe, né, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês aí, offline, digamos assim, pode me chamar a qualquer hora. Tá? Boa noite a todos.